Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos fazer uma jornada um pouco direcionada à família. E o tema hoje é: calma, você não perdeu a guerra para o álcool. Essa frase, esse pensamento, essa ideia de ter calma está direcionado ao desespero que muitas famílias hoje estejam passando. E é muito natural que esse desespero esteja coberto de legitimidade. É natural que esse desespero esteja coberto de verdade, porque afinal de contas, o alcoolismo, e eu já falei isso em vídeos anteriores, o alcoolismo ele causa um transtorno, não é de um dia para o outro, ele causa um transtorno ao longo de muitos anos. Então não é desde agora que a família vem sofrendo com essas questões, já é de um longo período. E é natural que hoje, talvez muitas das famílias estejam abrindo mão de tentativa de ajuda, estejam abrindo mão dessas possibilidades de recorrer a uma nova realidade, quem sabe um novo tratamento. E essas realidades, esse sentimento de angústia, de não aguentar mais, de desespero, né? Já recorreram a tudo que puderam ou não puderam, já fizeram internações, já fizeram parte de grupos anônimos, já encaminhou para grupo de família, enfim, foram para a igreja, foram foram para todas as possibilidades possíveis e nada deu jeito. E aí, de quem que é a culpa disso tudo? A grande pergunta, de quem é a culpa? Quem é o culpado dessa guerra ter chegado a esse ponto? É da família que não soube tratar do assunto, ou do usuário, do alcoolista, que não quis se comprometer com o tratamento? E eu queria trazer uma palavra, talvez hoje, um olhar de calma, porque nessa guerra não tem culpados. Primeiro ponto, primeira coisa que você deve pensar é que não há culpado nesse cenário. O que faltou, talvez, em tudo isso, talvez tenha sido ferramentas, ou melhor, nós estamos falando de guerra, talvez tenha faltado armas para vocês, tanto para a família quanto para o próprio usuário, o alcoolista. Que tipo de armas são essas que talvez eu tenha conseguido mudar a história dessa minha trajetória? Que tipo de armas são essas que eu poderia ter utilizado e não utilizei ao longo de tantos anos, e depois de tantos anos, tanto desgaste, agora vem um cara aqui me apresentar uma possibilidade de novas armas? Como assim? O que você tem para me ofertar, Marcos? Bom, eu vou te dizer o que eu tenho para ofertar. Primeiro eu queria que você entendesse aonde que você está hoje. O que você tem pensado em relação ao alcoolismo? Essa pessoa que você gosta. Porque se você está angustiada ou angustiado, se você está triste, está desistindo dessas possibilidades de ajuda, é porque a pessoa na qual você tentou a vida toda dar um jeito é uma pessoa importante para você. E será que não vale a pena, talvez, repensar esse conceito de ajuda? É muito engraçado, num vídeo atrás, se você puder dar uma olhada lá, depois vai lá ver, onde eu falo um pouco sobre a questão da diferença entre sobriedade e abstinência, onde eu falo um pouco sobre o conceito de recaída. Eu queria dizer algo que talvez você não saiba. Por mais que talvez o que eu vou te falar seja contraditório, mas eu quero que você entenda o que eu vou te falar. Nenhum alcoolista, nenhum dependente químico que chegou ao nível de perda de controle, ele deseja ardentemente permanecer no uso. Pelo contrário, ele quer muito sair. Ele deseja isso de forma ardente, de forma fervilhante. Nós temos uma analogia sobre, na verdade não é analogia, é um jargão que a gente chama de chorar no copo. O alcoolista chora no copo. Quando chega nesse patamar de desespero, e é muito engraçado porque é um relacionamento entre a pessoa e o álcool, é um relacionamento tão poderoso,
É um envolvimento tão profundo que para você se desfazer disso, você conseguir romper essa cadeia de dependência, porque não é dependência só do álcool, é aí que você tem que entender. Preste atenção nas armas que eu vou te dar. A dependência não é do álcool, já ultrapassou esse limite. A dependência já não é mais o álcool. Quando você pensa que o problema é o álcool, já não é mais o álcool. O problema era o álcool quando ele era simplesmente um usuário da bebida. Lá atrás, talvez há 20 anos atrás, 15 anos atrás, 25 anos atrás, 30 anos atrás, talvez o problema ali tenha sido o álcool. Mas hoje, o problema já não é mais o álcool. Existe um conceito sobre o conceito de adicção. Ou seja, adicção é escravidão. Ele não quer mais beber. Ele deseja isso ardentemente. Você pode ter certeza disso. Eu estou falando isso não é porque talvez você não me conheça, mas eu quero exatamente falar contigo que não me conhece. São 22 anos de atuação nessa área, diretamente atuando na área da dependência química e principalmente com álcool. Já atuei diretamente em clínicas de reabilitação para dependente químico. Coordenei clínicas. Eu já fui coordenador de grupos de ajuda mútua. Eu já fui superintendente de políticas públicas de prevenção às drogas no meu município. Criei uma política pública aqui no meu município para poder atender diretamente essas demandas. E vou te falar algo que o motivo pelo qual eu estou aqui diante dessa câmera, que não é meu papel, não sou youtuber, não sou nenhum profissional da questão do marketing digital, não sou nada disso. Eu estou diante dessa câmera aqui com você porque eu acredito que o que eu fiz durante 22 anos e as pessoas que eu alcancei durante esses 22 anos, e você vai ter relato disso aqui, nós vamos colocar as histórias de pessoas que passaram por esse mesmo processo e hoje estão vivendo a sua vida plena. E que é tão desconhecido para muitas pessoas, eu quero te apresentar essas pessoas aqui, eu vou te apresentar ela. Mas antes disso, eu queria falar um pouco sobre a minha história. Durante a minha vida toda, desde jovem, eu estava lá dentro desse ambiente. Eu vivenciei todo esse cenário de uso. Eu estava diante de todas essas circunstâncias. Isso não é algo que eu aprendi nos livros da faculdade. Isso não é algo que eu aprendi ali com um cursinho que eu fiz pela internet. Isso não é algo que eu aprendi nos corredores da faculdade. Isso não é um conceito que eu aprendi através de um conceito filosófico sobre tratamento. Isso não tem nada a ver com os livros que eu já li. Isso não tem nada a ver com as possibilidades de... Não. Isso tem a ver com a minha própria vida. Isso tem a ver com a minha própria história. E eu não deveria estar falando algo que eu não conheço. Muito pelo contrário. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu estou experimentando dessas próprias armas. Eu estou utilizando essas mesmas ferramentas que eu utilizei para a minha vida e que muitos outros tiveram a oportunidade de experimentar essas ferramentas e essas armas e hoje estarem bem, estarem convivendo com as suas famílias. As famílias estão falando, olha, graças a Deus que um dia eu pude conhecer essas metodologias de tratamento, porque não é uma metodologia de falácia, não é uma metodologia onde você vai ouvir coisas que é repetitivas. Não, pelo contrário, existe algo real e é engraçado que existe algo real de mudança. Mas para você entender isso, você precisa fazer algo que é muito comum, por exemplo, em voos. Quem já pegou um avião, quem já andou de avião, deve ter lembrado das orientações da aeromoça, né, antes de decolar. Ela vai apresentar, ela entra no corredor do avião e ela apresenta as saídas de emergência, não é isso? As portas de emergência. Ela ensina a afivelar o cinto, não é isso que ela faz? Mas ela faz algo importante. Para analisar. O que ela faz além disso? Ela fala o seguinte: caso o avião entre em processo de queda, sei lá, descompressorização, máscaras cairão à sua frente. E qual é a orientação que tem lá na frente daquele banco
do banco da frente. Existe um cartazinho lá que mostra as máscaras, como você deve usar. E tem uma orientação que ela é tremendamente pertinente ao que nós estamos falando aqui. Quando as máscaras caírem, e se tiver você e uma criança, primeiramente você bota a máscara em quem? Na criança ou em você? Em você. Por quê? Porque você é a pessoa responsável para dar conta de todas as outras situações. Porque se a criança desmaiar por falta de oxigênio, você tem maturidade o suficiente, conhecimento suficiente para ir lá, colocar oxigênio nela e dar conta de todo aquele drama. É claro que eu não sei se eu conseguiria colocar a máscara diante de um cenário tão dramático caindo no avião. Eu não sei se eu ia conseguir pensar nessa máscara, mas a orientação é essa. E eu queria utilizar essas mesmas orientações para colocar você nesse cenário. Talvez você nunca utilizou essas máscaras. Talvez você, como família, como esposa, como mãe, como pai, como irmão, como filho, você nunca utilizou essa técnica. Pelo contrário, você entrou em desespero. Você queria colocar o oxigênio primeiro nele. Ele é a parte mais comprometida desse cenário. Ele é a parte mais fraca desse cenário. E você estava o tempo todo tentando colocar a máscara nele, quando na verdade essa máscara deveria estar em você. E sabe o que aconteceu? Vocês dois estão morrendo ao longo dessa história. Você como família e ele como usuário, dependente dessa substância, ele está definhando e você também, por falta de oxigênio. E vou te falar mais. O desgaste que você teve para tentar colocar a máscara nele e dar oxigênio para ele, fez com que os seus pulmões se esvaziassem muito mais rápido do que o dele. Tá dando para entender o que eu quero dizer? Você perdeu o time do negócio, você perdeu o tempo. Talvez você esteja falando assim, pô, Marcos, você está falando algo que não é verdade. Eu sempre tive consciência. Sim, você sempre teve a consciência. Só que você entrou em desespero. Você não soube botar as armas, não soube utilizar as armas e nem criar essas estratégias corretas. Tem um filme que eu gosto de repetir, eu falo isso algumas vezes. Você vai ouvir isso em outros vídeos, que eu falo sobre domadores de cavalos. Os domadores de cavalos, eles entram numa raia de cavalo, né? No Aras, onde tem vários cavalos, e o cavalo mais bravo que tem lá, mais indomesticável possível, ele consegue analisar esse cavalo através dos sinais que ele está dando. Os sinais dele, se você não viu esse filme, eu te aconselho a ver, chamado Domador de Cavalos. Vai lá, tem lá talvez no Netflix, eu não sei, no YouTube, procura na internet, bota lá, Domador de Cavalos. E você vai ver qual e é engraçado, porque essa metodologia de domar cavalo, isso é muito recente. Dessa forma, sempre domaram cavalos. Porque aí você pode falar assim, não, mas está mentindo, mas existiam os filmes do Velho Oeste, o filme norte-americano que mostrava lá os homens que domavam os cavalos. Sim, eles domavam cavalos. Os cavalos ficavam domados. Só que a metodologia como se domava o cavalo era na base da pancada, de deixar ele, domava o cavalo dentro de lagoas, de rios, aonde o cavalo não tinha força para poder se debater, e ali eles domavam, prendia as patas dos cavalos, botava o cavalo amarrado pelo pescoço numa eira, num mastro, aonde ele se debatia ali até ele cansar, ou seja, se domava o cavalo na base da pancada, da ignorância, da brutalidade. Talvez seja essa forma que você sempre utilizou para domar a pessoa na qual você ama. Eu falo domar com muito carinho, tá? Pelo amor de Deus. Eu falo domar porque parece que a pessoa que bebe, ela fica indomável. Não é isso? E você utilizou dessas ferramentas, e deixa eu te falar alguma coisa.
Deixa eu falar uma coisa para você e confessar algo para você. Eu também já utilizei dessas ferramentas. Há 20 e tantos anos lá atrás, eu também utilizei porque era o que eu tinha. O que me ensinaram a fazer, para dominar pessoas que eram portadores de dependência química, era na base da paulada. Paulada no sentido figurado de colocar o cara para baixo, de mostrar para ele que ele era safado, porque não se tinha a ideia de tratamento, de doença. O que se tinha a ideia naquela época era uma ideia de que era comportamental, ou seja, ele parava por quando quisesse, mas ele continua a beber por safadeza. E isso é uma inverdade, isso não existe. Isso não existe. O usuário, aquele que está iniciando no uso do álcool, ele bebe porque quer. Porque é bom, porque é legal, porque traz uma onda, é muito bacana. Mas lembra do fato que eu te falei lá atrás, chorar no copo? O chorar no copo é exatamente o que eu estou falando para você. A pessoa que agora, talvez você esteja se refletindo um pouco sobre o que você vivenciou até hoje. A pessoa que você hoje tem dentro de casa que ela é alcoolista, você precisa olhar para ela de forma diferente. Eu não estou falando de forma alguma que você deva baixar a sua guarda. Não. Repare no que eu vou te falar e que eu vou te ensinar aqui sobre os sinais. Tem uma música de um samba que diz, que é muito interessante, que ela fala assim: quem sai bater na porta sempre quer voltar. Quem briga sem motivo não quer se reparar. Já ouviu essa expressão desse samba? É porque, na verdade, os sinais são contrários. Os sinais são contrários, não é um sinal que ele está te dando claro. O alcoolista, toda hora ele dá sinal de que ele quer parar de beber. Toda hora. Só que a falta de compreensão, de entendimento sobre ferramentas, sobre armas, faz com que você acredite que isso seja, na verdade, balela, mentiras. Que seja manipulações dele, quando na verdade não é. E não são. Eu estou falando por conhecimento próprio, por conhecimento de causa. São mais de 20 anos de pesquisa. A minha formação, talvez você não conheça, eu sou historiador de formação. Sou professor de história, sou historiador e pesquisador. E há 22 anos, ou mais um pouco, que eu pesquiso nessa área. A minha faculdade foi voltada exatamente para esse tema, lá no século XV, mais ou menos. Então eu estou falando algo para você que eu conheço e tem no meu DNA, na minha pele, no meu sangue, a experiência própria sobre isso. Eu não estou falando de algo que eu não conheço, que eu estou vivenciando lá por um imaginário. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando de algo que eu vivenciei e que vivencio até hoje. Mas hoje eu coleciono histórias de crescimento, de transformações. Essa é a minha realidade. Eu coleciono histórias de mudanças e transformações. E você verá isso aqui. Eu coleciono histórias de transformações de pessoas que já tiveram a vida totalmente arrasada pelo álcool e que hoje são pessoas que estão lá em cima. São pessoas que mudaram a história da vida delas, pessoas que mudaram a história de todos os conceitos. E é sobre isso que eu quero falar para você. São sobre essas ferramentas que eu quero falar para você. Então, talvez você esteja desanimada. E eu vou voltar a falar para você aqui uma coisa. Calma, calma. Você não perdeu a guerra para o álcool. E eu te digo isso com a maior garantia possível. Você não perdeu a guerra para o álcool. Quer saber mais sobre isso? Olha, eu vou abrir algo para vocês. Estar aqui diante dessa câmera para mim é algo muito difícil. Eu gosto de estar diante de um bate-papo direto com as pessoas. Eu não sei, isso aqui para mim é muito novo. Eu estou tomando uma surra para estar aqui dentro desse ambiente que eu não sei quem está me ouvindo desse lado. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei o que você está vivenciando. Mas eu estou tentando criar um imaginário na minha cabeça sobre quem você é. E sabe qual é o imaginário que vem na minha cabeça? Uma mãe.
desesperada. Uma mãe que já não sabe mais o que fazer com a história do próprio filho. Uma mãe que já viveu isso na história lá atrás com seus pais, com seus tios, e agora está vivendo isso dentro de casa. Está vendo o seu próprio filho se acabar no álcool. Sabe quem mais eu vejo nessa tela do outro lado? A esposa. Vendo o seu marido entrando num caminho que não tem mais volta. Vendo o seu marido deixando de ser marido, deixando de ser pai, abandonando os seus filhos e não tendo mais condições de lidar com essa situação toda. Sabe quem mais eu vejo do outro lado? Os filhos. Já adultos, acima de 25 anos, tendo que dar conta de um pai, de uma mãe, que já passou todos os limites, tendo que enfrentar, tendo que pegar o seu pai na esquina de uma calçada, embriagado. São esse tipo de pessoas que eu estou vendo aqui agora. E eu queria muito poder te dar essas ferramentas. Eu queria muito poder te ajudar nesse cenário. Então, continua com a gente. Eu não posso mais continuar com o vídeo, já está muito longo, mas eu vou estar postando. Acompanhe o nosso canal aí no YouTube. Compartilha esse vídeo e eu tenho certeza que nós vamos poder conseguir fazer algo muito legal com a pessoa que você ama. Tá bom? Então, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que coisas bacanas, maravilhosas vão acontecer. Tá ok? Um abraço a todos. Olha, segue a gente no Instagram, lá no Facebook. Acompanha a gente, ajuda a gente a crescer nesse canal. Não é para nós crescermos. Ajuda a gente a chegar a mais pessoas que precisam dessa orientação. Tá bom? Um abraço.